Vou passar a bola para ti, tá, Ravi? Mas boa noite aí para todo mundo. Mais um Meeting Serva. Agradecer a Camila aí, que está direto de Manaus. E ao Ravi também, que é um baiano potiguar. Então, aqui uma mescla muito boa. E tenho certeza que a gente vai bater um papo massa sobre UX. Vai lá, Ravi. Vou ficar caladinho aqui agora, só aprendendo. Show de bola. Queria dar primeiramente boa noite a todo mundo. Pedro Henrique, que está aqui com a gente. Ellen, Hermidas, Laís que entrou também. E Yolanda, que está só ouvindo ali a conversa. O grande Tiago, um abraço para a Liga de Empreendedorismo Potiguar. E hoje, Meeting Serva com nossa queridíssima Camila Lima. Primeiramente, Camila Lima, conte a sua história para quem vos ouve. Obrigada, Ravi, obrigada pela introdução. Muito obrigada aí, Guilherme, Yolanda, pelo convite, por esse espaço aqui para a gente poder trocar um pouco e compartilhar. Bom, minha história, né? Minha história parece que é curta, mas não é, novinha, mas não é, né? Vamos lá. Eu falo de Manaus, né? Eu sei que cada um aí está num canto aí, eu acho que isso facilita muito. Então, eu falo de Manaus. Eu sou daqui, nascida aqui em Manaus, mas fui criada no Rio, onde eu fiz a minha graduação. Sou formada em design gráfico, e lá também, pela PUC no Rio, e aí lá também eu aprendi e fiz um pouco, né, do curso de design de produto. Eu tinha essa curiosidade, né, de expandir a minha cabeça do design e tal. E aí, em 2009, eu me senti ali ainda, não estava plenamente satisfeita com todas as nuances que o design gráfico de produto tinha. Eu mergulhei num mestrado na Suécia, fui fazer um mestrado em design de interação e fui entender o que era esse mundo por 2 anos, né? Foi um mestrado de 2 anos. E foi lá que eu aprendi muito sobre a importância das pessoas, né? Do design centrado nos usuários. Foi lá, na verdade, não só aprendi, mas coloquei em prática. Aprendi, ouvi falar pela primeira vez, né? O design de serviço, UX, enfim, alguns termos eu já tinha ouvido, mas lá foi onde eu realmente vi esses termos tomando vida, né? E se transformando em projetos e transformando em desenvolvimento. E aí, depois de 2 anos, aí eu voltei para o Brasil e fui procurar um pouco como é que era a minha relação, né, do design aqui no Brasil. E aí apareceu uma oportunidade de eu trabalhar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no Rio 2016. Trabalhei lá durante 4 anos, 2 anos como designer gráfica, 2 anos como designer de experiência, né, trabalhando junto com o time de experiência do espectador. E depois desse movimento, a gente terminou o evento acaba, né, são 4 anos só de projeto, e aí eu resolvi enveredar na área de educação e na área de consultoria. Então, eu já vinha dando algumas aulas, já vinha dando alguns treinamentos, estava ali, né, despertando para esse universo. E desde que eu saí do comitê, eu migrei a minha carreira, abri minha empresa e comecei a trabalhar. E aí foi um boom, né? Assim, clientes, treinamentos, processos, aprendendo cada vez mais. E aí, com a vida dá voltas, voltei para Manaus, tem 3 anos e meio que eu estou morando aqui. E essa guinada na minha carreira, nessa mudança aí, veio justamente com o movimento de ter vindo para cá. Acho que foi um grande impulsionador da minha carreira. Bom, mais uma história aí que eu tenho para contar que foi super importante. Ano passado eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos em Lima, no Peru. Morei lá 7 meses como líder do time de design de uma consultoria que tinha o objetivo de entregar, né, a identidade do evento. A intenção era que essas pessoas, a intenção é que nosso time fizesse essa transição, né, da marca do evento para uma identidade, para um look, e trazer isso para a cidade, né, investir a cidade. Então foi um outro evento super desafiador aí. Então dessa pausa aqui na minha vida de Manaus, fui para o Peru, morei lá 7 meses, voltei e agora continuo aqui em Manaus. Só que agora acho que conectada com quase todos os cantos, inclusive com vocês. Que bacana, super especial, super rica sua história. E quando a gente vê muitas pessoas envolvidas com propósito, envolvida com tudo isso, a gente sempre tem uma pergunta que é por quê? Por que esse caminho? Por que essa trajetória? O que foi que lhe levou
a tudo isso? Me conta aí. Só para deixar um adendo aqui para as pessoas, lembrando que é meeting e serva, então eu estou fazendo as honras aqui, ó, para quem estiver por aí acompanhando a gente, viu? Cheers. Assim, serva, pode vir. Vinho também tá na lista. Vamos embora. Por quê, né? Então, assim, o design em si, eu lembro que eu fiquei, assim, acho que como qualquer adolescente, né? O que fazer, o que fazer, o que fazer. Conversei muito com meu irmão mais velho, que ele é designer, ele já trabalhava com isso, e aí eu lembro que a gente falou, não, vamos embora, vou fazer e vamos ver o que acontece. E o que me encantou no design era justamente a gente criar coisas para pessoas, né? Então, acho que o que me motivou também de começar a fazer essa guinada do design gráfico para um design de serviço, para começar a pensar em experiências, foi essa visão mais próxima que eu senti das pessoas, né? Eu amo fazer pesquisa, eu sou super curiosa, eu estou o tempo todo perguntando, questionando. Então, assim, eu acho que veio uma motivação mesmo de curiosidade, de querer entender, de querer ouvir as pessoas. E como o papel, pensando no design como projetista, né, de produtos, de serviços, de projetos, então eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho um potencial muito grande aí de converter todo esse conhecimento para trazer soluções, né, resolver, digamos assim, atender necessidades e demandas e desejos que venham das pessoas. Show de bola. Quem quiser deixar perguntas para Camila também, viu? Eu quero que vocês participem no chat. Aqui no cantinho tem o bate-papo, vocês podem abrir e deixar a mensagem já, que eu vou lendo, a gente vai seguindo a conversa e vamos embora e vamos andando. E Camila, você me falou que você sempre teve esse desejo de colocar em prática e tudo mais, mas vamos lá, você teve uma trajetória, você teve o desejo e o que mais te brilhou os olhos? Assim, o que mais que você olhou assim e fez, pô, agora eu tô no caminho, ou então agora isso aqui realmente foi lindo participar e tudo mais. Me conta aí. Então, eu acho que ao longo da minha trajetória, assim, o primeiro impacto que eu tive foi o meu retorno, né, do mestrado para cá, e eu fiquei muito na dúvida do que eu ia trabalhar, como é que eu ia conseguir colocar em prática o que eu tinha aprendido lá na faculdade. E eu acho que o fato de eu ter me desafiado a sair da Europa, né, por exemplo, e voltar para o Brasil e ver que eu podia trazer conteúdo para cá, foi o primeiro, eu não vou dizer que me brilhou os olhos, mas foi o primeiro desafio que eu resolvi encarar. E que graças a essa minha tomada de decisão, aí sim eu vou dizer que eu cheguei numa coisa que me brilhou os olhos, que foi trabalhar nos Jogos Olímpicos, né? Na área, foi trabalhar pensando na experiência, né? Pensando assim nas melhores condições que a gente poderia criar para que as pessoas vivessem experiências inesquecíveis durante o evento. E mais, chego até a arrepiar, porque assim, mais do que assim, a gente pensa, o evento em si são anos de planejamento, né? Mas mais do que planejamento, eu acho que o que me fez brilhar os olhos foi ver as pessoas, foi ver toda aquela construção que a gente foi carregando, né, ao longo de todo esse planejamento, foi ver as pessoas ali curtindo, gostando, celebrando, vibrando. Então, assim, eu acho que foi uma virada de chave que me brilhou muito os olhos. E o outro lado também, porque esse lado que eu falo é um lado mais da empresa, né? De uma empresa que está construindo todo esse movimento para entregar esse espaço para as pessoas poderem ter experiência. Mas um outro lado que me brilhou muito os olhos foi um convite que eu tive para trabalhar como professora na Laje Inovação, que é o braço direito da Ana Couto do Branding lá no Rio. E era um desafio também, porque a gente ia fazer o primeiro curso de Design Thinking lá, e foi um grande desafio e me brilhou demais os olhos poder ter ali aquele espaço para contribuir e absorver conteúdo de várias pessoas. Então, assim, esse momento assim, né, de troca foi assim, são as duas coisas que me encantam até hoje, que me fazem continuar querendo trabalhar com design de serviço, com experiência do usuário, experiência do cliente, experiência das pessoas. Eu acho que isso da troca é importante em qualquer área. Inclusive, a gente tem uma pergunta do Guilherme, que é para você falar sobre como é que foi esse time na Olimpíada, se tinham outras pessoas envolvidas que não eram da área de design, ou se era só design envolvida no UX, e o que mais lhe surpreendeu aí nesse projeto.
Bom, acho que o que mais me surpreendeu nos Jogos Olímpicos, eu acho que foi a colaboração e a parte de assim, nós éramos um time, né? E um time, e aí eu digo do evento como um todo, né? Eu digo como o comitê, não falo só da nossa área. Então, como apesar dos desafios e tal, dos momentos que a gente viveu, todo mundo ali percebia que fazia parte de uma engrenagem só. Então, a gente passou por momentos de decisões e tal, mas o que me chamou muita atenção é isso, né? Como cada parte de todo o comitê e de todos os, a gente fala dos stakeholders, né? Percebiam valor naquela entrega que tinha que ser feita. Então, o que mais me surpreendeu, acho que foi isso, né? Ver tanta gente, muita gente. A gente começou com um comitê com meia dúzia de pessoas até, sei lá, 1.000 pessoas, considerando aí, várias mil pessoas, considerando todos os voluntários. E mostrar como cada um nesse processo é importante para fazer a coisa acontecer. E em relação ao time de UX, na verdade, era um time, a gente chamava, o nosso nome era SPX, que era Spectator Experience. Então a gente não usava o U, a gente usava o S de Spectator, porque o nosso direcionamento era para o espectador, que era o cliente que a gente cuidava. Mas assim, o evento os jogos não tem só o cliente espectador, o atleta é um cliente, a mídia é um cliente, as federações são um cliente. Então assim, a gente tem 9 clientes e temos áreas que a gente fala que são em inglês, né, client owners, ou seja, cada uma dessas áreas é a voz, são os olhos, são as mãos desses clientes, então a gente representa esses clientes. E no nosso time, enorme, éramos 4 pessoas, eu era a única designer e tinha o meu gestor, ele é da área de marketing e os meus pares, a Michelle trabalhava era da área de esporte e o Vitor da área de publicidade. Então, assim, era totalmente complementar, a ideia era justamente um time mais multidisciplinar e complementar para fazer a entrega. O nosso time, ele tinha um papel muito mais de governança, até para deixar claro que, assim, um dos motivos de eu fazer essa live com vocês e de bater um papo, de falar que o UX é muito além do UI, é que a gente não desenvolvia necessariamente. A gente tinha algumas entregas, inclusive, por exemplo, o guia do espectador foi a gente que entregou. Criação de mapas, por exemplo, para a localização dos clientes, né, também foi a gente que entregou. Mas a gente tinha um papel mais de governança. Então, a gente tinha que transitar por todas as áreas, inclusive as áreas digitais. Então, acho que só para vocês entenderem que foi mais esse movimento aí que a gente tinha para mostrar assim como é uma área que pode ser muito bem uma área estratégica da empresa e não necessariamente uma área operacional. Isso é bacana a gente ver que quando você fala assim, a gente tinha vários fatores envolvidos nisso e é o tema do nosso conteúdo aqui, que é me conta o que é o X além do I, ou o X além do UI. Conta pra gente. Beleza. Gente, então, para contar para vocês, eu achei que valia trazer uma apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou pedir para que, assim que vocês começarem a ver, para me avisar, por favor. Enquanto isso, convido todos que estiverem com seus... Eita! Aconteceu um acidente aqui, mas vamos dar continuidade. Quem puder me acompanhar e deixar perguntas também no chat. Convido todo mundo a interagir no chat. Guilherme já conversou, Ellen já conversou. Para vocês deixarem, enquanto a Camila vai apresentando, eu já vou filtrando aqui todas as perguntas. A gente já recebeu algumas perguntas também pelas redes sociais. E no final da apresentação, a gente continua nesse bate-bola, beleza? Legal. Eu não consigo ver o chat, então, Ravi, tá na tua mão aí fazer essa movimentação. E, então, assim, vou compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões do porquê, né, que eu criei esse convite aí da gente enxergar o UX, né, muito além do UI. Bom, para começar, eu acho que é legal falar do Design Thinking, que é uma metodologia que eu trabalho e que eu utilizo. Como eu falei, né, uma dos braços meus de treinamento e de desenvolvimento de mentorias e consultorias, a gente sempre usa o Design Thinking, e que, na verdade, vai muito além do thinking, ele vai no doing, né? Ele não é só para a gente pensar, planejar, mas sim para a gente colocar a mão na massa e fazer com que aquilo que a gente está imaginando seja colocado em prática. E o Design Thinking, ele tem 3 pilares, né? 3 premissas.
O primeiro é o pensamento empático, essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, entender, né, quais são, como eu falei, as necessidades, quais são as oportunidades, quais são os desejos que as pessoas têm e, né, conseguir convergir isso em soluções que ajudem e melhorem elas a alcançarem essas demandas. Ele fala de colaboração, trabalhar em equipe, como eu falei, né, no comitê era uma coisa muito forte e é uma coisa que eu sempre puxo das minhas consultorias, dos meus trabalhos, né, como que as empresas têm que começar a trabalhar cada vez mais em rede, em colaboração. E a experimentação, que nada mais é do que a gente estar disposto a tentar avaliar o que foi tentado, né, medir o que foi tentado, ajustar o trilho, errar e tá tudo bem e continuar tentando, experimentar novamente. A gente tem que se permitir um pouco mais, né, a experimentar, testar, avaliar e ouvir esses resultados. Então, o Design Thinking ele faz esses três pilares que para mim tem totalmente sinergia com o X, né? O X vem do termo User Experience, que foi cunhado aí pelo Donald Norman, no início aí dos anos 90. E quando ele trouxe o X, ele traz para a gente uma visão muito mais holística, muito mais abrangente sobre a importância do X. A importância da gente olhar a experiência de todos os aspectos e não a gente ficar fechado em apenas um momento. E aí, ao longo da apresentação, eu vou falar como é que a gente pode enxergar essa visão mais aberta. E aí, antes até de falar do X em si, pensando um pouco da nossa trajetória, né, como consumidores, como desenvolvedores, a gente fala de economia da experiência, onde no início o nosso consumo era muito de commodities. E daí a gente começou a enxergar as coisas como produto, né, e aqui eu não falo só produto físico, a gente começou a enxergar dessa forma. E depois a gente evoluiu para enxergar tudo que a gente consome como serviço, onde não mais é um produto, mas um serviço. E cada vez mais a gente ouve e fala sobre experiência, né? As pessoas não querem consumir um aplicativo, elas não querem consumir um cinema, elas não querem consumir um restaurante, elas querem consumir experiência. Então, elas querem que as pessoas que estejam ali pensando naquele serviço, naquele produto, que ela entregue para ela um momento que vai ficar marcado na memória daquelas pessoas. Então, é isso que a gente tem, os consumidores, e não digo só consumidores, eu digo os colaboradores também, a gente fala muito, né, da experiência interna, como ela sendo fundamental para a gente criar projetos e produtos para os clientes que estão fora do sistema da empresa. Então, tem essa frase aí do Steve Jobs, que enfim, né, é um papo aí de produtos que pensa a experiência. Ele fala isso numa das palestras que ele deu, que a gente tem que começar pela experiência do usuário. O que a gente quer ajudar ele a resolver, né? Que problema que que problema que ele tem hoje que a gente pode contribuir para facilitar a vida dele. E aí a tecnologia ela vem como um meio. Muitas vezes a gente pensa no contrário, né? A gente tem a tecnologia e tenta buscar uma forma de utilizar ela. Ele fala que a gente tem que pensar primeiro pela experiência do usuário. Então, aqui, para mostrar a amplitude, né? Ler um livro, trabalhar numa empresa, sentir uma fragrância, utilizar um aplicativo, comer uma pizza, curtir um show, tudo isso envolve emoções, tudo isso envolve sentimentos, tudo isso envolve sentidos, né? E tudo isso faz parte de experiências. Algumas experiências usam mais alguns canais, outras experiências usam outros canais, mas é importante a gente entender que a experiência, ela está presente no mundo físico ou no mundo digital. Eu diria além, ela tem que estar presente no mundo físico e no mundo digital. Não existe um cliente que fale, eu sei consumir esse aplicativo no digital, ele é um jeito, e esse mesmo restaurante, quando eu vou lá, é de outro jeito. Ele não diferencia isso. A marca para o cliente é uma só, independente em qual canal que ela esteja. Então, por isso que é importante a gente pensar essa experiência cruzando todas essas barreiras, digamos assim, né? E aí eu desvendo, né, vamos dizer assim, o grande mistério que o X não é a mesma coisa que o Y. Quando a gente fala de UX, a gente fala de uma experiência holística. Você entender toda a jornada do seu cliente, entender todos os pontos de contato que a sua marca tem com esse cliente. E o Y é basicamente voltado para o desenvolvimento de interfaces. E, claro, quando a gente vai desenvolver uma interface, seja ela um aplicativo, um sistema, um site,
você precisa considerar a experiência do cliente naquela interface. Você precisa entender se o que ele está vendo ali faz sentido, se tem conexões entre as informações, se ele está vendo uma consistência, se ele está conseguindo encontrar as informações que ele procura na tua plataforma. Então, o UX ele tem que estar o tempo todo grudado no desenvolvimento de uma interface, mas eles não são a mesma coisa. Faço aqui um parênteses que eu acho que é engraçado, que quando eu me formei no mestrado, em 2012, eu comecei a aplicar, na verdade, eu comecei a buscar muitas vagas de UX, né? Eu queria trabalhar com isso, com experiência. E todas as vagas que eu via, e eu vou dizer para vocês que eu acho que até hoje eu ainda vejo muito isso, todas as vagas de UX, elas estão atreladas ou a desenvolvedores, né? Pessoas que vão, designers que vão desenvolver projetos, ou atrelado a desenvolvimento de interface. Eu não consigo enxergar, por exemplo, vagas de UX pensando numa visão mais holística, uma visão estratégica, que foi o que, como eu falei, eu consegui vivenciar nos jogos. Então, por isso que eu digo, foi uma grande oportunidade de trabalhar nesse evento, porque lá a gente enxergava o cliente, a experiência do cliente, como algo que cruzava tudo, não importa se é digital ou se é presencial. Então, e é um movimento que eu vejo que a gente tem que começar a desmitificar, né? Como eu falei, importantíssimo a interface, quem vai desenvolver a interface pensar na experiência, mas a experiência vai muito além da interface. E aí eu dou um exemplo aqui mais simplista, né? Por exemplo, essa situação que essa menina está ali comprando, sei lá, um ingresso para um cinema dentro desse quiosque. Ela tem uma interface onde ela vai navegar, mas olha quantos sentidos estão envolvidos. Ela tem o que ela está vendo na tela, por exemplo, ela tem interação visual, interação, né, com toque, cada um dos botões, ela tem audição, de repente ele tem um feedback auditivo, até porque se essa menina, por exemplo, tiver uma deficiência visual, se ela tiver baixa visão, precisa ter esse retorno para ela também de tudo que ela está fazendo. Ela tem a reflexão que ela percebe, né? O que ela tem que fazer, cada passo que ela tem que tomar. Ela tem a sensação se é que ela vai passar o cartão de crédito, será que ela está segura ali naquele lugar? Será que ela está resolvendo tudo que ela precisa naquele momento? Então, assim, pensar em tudo isso, né, considerar todos esses fatores, pensar na ergonomia do produto em si, né, do que está ali, pensar na segurança, pensar em todos esses aspectos, fazem parte de UX, né? Fazem parte de você entender o que você está, qual é o ambiente que você está proporcionando para aquele cliente utilizar o serviço digital, por exemplo, que você quer propor a ele. E aí, eu trago algumas provocativas aqui, né? O que seria o Netflix sem as pessoas que estão criando conteúdo para ele, que estão gravando, os atores, os produtores? O que seria o Uber sem o carro, sem o motorista, né? O que seria o Gym Pass sem as academias? Então, assim, mesmo esses produtos, o iFood sem os restaurantes, enfim, todas essas empresas aqui, eu trouxe alguns exemplos, de alguma forma tem que estar vivas, digamos assim, no mundo físico. E se você não considera isso na hora de você pensar na sua experiência, você pode, por exemplo, a Netflix pode criar o produto errado. Então, com base nas métricas e nos dados, ele vai direcionar, entender quem são os clientes dele e vai produzir conteúdo que atenda aquele cliente. Mas se ele não considerar, não adianta. iFood, por exemplo, ele tem todo um arcabouço ali de plataforma, mas se o restaurante não entregar um produto de qualidade, não entregar dentro do prazo, ele, inclusive, vai se comprometer com essa entrega. Né? A Amazon Go, que é uma provocativa da Amazon, né, de um mercado totalmente sem contato, onde você entra, você faz a sua compra, você escolhe os seus produtos e você leva para casa, tem todo um pensamento aí, né, do usuário que vai entrar, de como que ele vai armazenar isso, de como que ele vai registrar esse pagamento. Então, é importante a gente entender que todas essas plataformas digitais, elas têm pessoas por trás e elas têm esses momentos de entregar ou de proporcionar experiências no offline também. Então, é um pouco da reflexão e da provocativa que eu faço para a gente entender que o cliente ele precisa ser considerado em todas essas etapas. E a gente se pergunta, né, como que a gente poderia melhorar, então, a experiência das pessoas? É uma pergunta que é recorrente, né? Acho que em todas as empresas, todos os negócios, as pessoas se fazem. E eu gosto de trazer essa frase do Bill Gates, que ele fala, né, que os seus clientes mais insatisfeitos são a sua maior fonte de conhecimento. O que isso quer dizer? Ouça os seus clientes, né? O que eles acham do seu serviço, do seu produto,
faça pesquisa, tenta entender o que ele realmente sente. Às vezes só os números, né? Se vocês, número de vendas, número de conversão, talvez ele não seja suficiente para dizer realmente se você está entregando todo o valor. É claro que notas altas te dão a sensação de que você está indo bem. Mas às vezes a nota alta pode ser até porque você tem uma confiança muito grande naquela marca, ou porque um aspecto daquela experiência que você teve com aquela marca foi muito bom, e aí você vai potencializar naquela nota. Mas às vezes, pequenos momentos, pequenas vírgulas que essas pessoas viveram, se você se permite ouvir as críticas que eles têm, ou, como eu falo, nas críticas construtivas, você pode cada vez mais evoluir o seu produto, o seu projeto. Então, eu acho que mais do que qualquer coisa, para a gente criar experiências, né? Pensar em experiências, a gente tem que ouvir para quem são essas experiências. Tanto, volto a dizer, tanto algo que seja interno para dentro da sua empresa, junto com os seus colaboradores, junto com os seus parceiros, fornecedores, mas para fora também dos seus consumidores. E dentro disso que eu estou falando, eu acho que é importante a gente conseguir o equilíbrio, né? Como eu citei, a necessidade, o desejo, os valores que as pessoas percebem, mas o lado do negócio é importantíssimo, né? Qual é a estratégia, qual o retorno, é sustentável aquilo que você está pensando, e a tecnologia como um fio condutor nesses dois pontos, né? É possível você executar isso que você está imaginando? Se você consegue fazer essa trinca muito bem, você consegue inovar, pensando que a inovação aqui ela é incremental ou ela pode ser disruptiva. E a gente tem que entender também que tudo que a gente cria, todas essas soluções que a gente propõe para melhorar a experiência dos clientes, ela vem de um arcabouço, né? Ela vem de um repertório de informações que a gente tem. A gente, que eu digo equipe, né? Temos conquistado ao longo do tempo. Então, como é que a gente consegue entregar uma boa experiência equilibrando esses três fatores? Não adianta a gente só olhar para um lado. Não adianta a gente entregar alguma coisa que seja incrível para os usuários e que ela não traga retorno para o teu negócio, ou que ela não faça sentido para o teu negócio, ou que ela não seja possível de ser executada. E um ponto que, assim, eu acho que amarra toda essa história quando a gente fala de experiência, né, é pensar no ciclo do serviço, olhando sobre o viés do negócio. Como que você desperta o interesse do seu cliente? Né? Como que você faz com que ele saiba que você existe? Como que você informa os produtos que você vende, as ações que você pratica, como que você trata os seus colaboradores, como é que é a relação com os fornecedores. Então, como que você informa sobre o seu negócio para esses clientes? Como que você converte, né? Como que você capta esse cliente? Como que você mantém ele? Porque captar é uma coisa e manter, sustentar ele dentro do seu serviço é outra coisa, é um outro esforço que é tão importante quanto captar. E como que você faz com que ele vire um evangelizador da sua marca? Então, se você consegue pensar numa experiência que seja relevante para o seu cliente, você está criando aqui a jornada do seu usuário, né? Você está pensando quais são os momentos que eu preciso cuidar dele antes dele começar a consumir o meu produto. Tá, agora ele está consumindo o meu produto, ele contratou o meu serviço, ele está vindo na minha academia, ele contratou o meu escritório, ele vai fazer esse projeto com a gente. Então, durante, né? Como que vocês vão cuidar desses clientes durante? Como é que é essa relação? Como é que é o atendimento? Como é que é o retorno? Como é que é a transparência? E o depois? Digamos que vocês entregaram o projeto, vocês entregaram o serviço, como é que você sustenta essa relação pós, né? Como é que será que tudo que você fez sentido para ele? Como é que você tem esse espaço para ouvir? E aí é importante a gente, novamente, né, colher dados que possam contribuir a avaliar, né, se vocês estão conseguindo encarar cada um desses desafios e ter sucesso. Se vocês estão conseguindo despertar o interesse, se vocês estão conseguindo informar, se vocês estão conseguindo converter, captar. Então, todos esses momentos é importante a gente entender quais são as metas que a gente quer atingir, né, quais são as maneiras, os indicadores que vocês vão usar para atingir essas metas e como que vocês vão monitorar isso. Porque senão a gente fica só no achismo, né? Então é importante a gente trazer isso para perto, né? Inclusive porque a gente está falando de negócio. Então, o recado aqui é a gente conseguir projetar sobre o ponto de vista das pessoas. Entender como que a gente faz essa correlação, como que a gente conecta, né, um ponto ao outro. Trazendo sempre valor para o cliente. E aí, volto a dizer, esse cliente pode ser um paciente, pode ser um aluno, pode ser um professor, pode ser um consumidor.
não importa em que âmbito, pode ser um passageiro, não importa em que âmbito ele está. Como é que vocês entregam esses benefícios e mostram esse valor para esses clientes? Muitas vezes a gente confunde, né, valor com é o quanto ele paga. Não, é o quanto ele percebe, quanto que ele recebe do que ele está consumindo do serviço que vocês estão entregando. Isso é uma grande forma de vocês conectarem, fazerem a última etapa acontecer de forma mais naturalmente. Ele vira um embaixador da sua marca. E fechando aqui, no Rio 2016, a gente tinha algumas frases, alguns pensamentos, mas, inclusive, o meu gestor, ele fez suas teses e tal, em cima da Disney, pensando nesse ambiente, né, de uma experiência encantadora e diferenciada. E aí eu resolvi trazer essa frase do Walt Disney, que ele fala que a gente pode sonhar, criar, desenhar, construir, ou seja, a gente pode planejar tudo, né, da forma mais incrível, mas a gente precisa ter pessoas para transformar esse sonho em realidade. E quando ele fala aqui em pessoas, não necessariamente, não trata só da equipe que está por trás para desenvolver e pensar e raciocinar em cima disso, mas também as pessoas que vão consumir. Então, a gente tem que ter o cuidado assim, de criar o produto e achar o meu produto é ideal, ele é incrível, todo mundo vai querer usar ele, só que você esqueceu de perguntar para essas pessoas ou esqueceu de entender se o produto resolve o que elas precisam, e aí na hora que você vai lançar o teu produto, ele não tem adesão, não tem retorno. Então, assim, as pessoas são fundamentais nesse processo, como eu falei, a empatia, a colaboração e a experimentação. Bom, Ravi, eu espero que eu tenha respondido aí a tua pergunta, né? O que afinal é esse UX além do UI. A gente vai conversar aqui mais um pouquinho, mas eu já deixo aqui minhas redes, né? Meu canal no Instagram, Mila Lima Design. Se alguém quiser evoluir essa conversa, trocar um pouco mais, depois a gente pode continuar. Mas estou aberta, não consegui ver nada. Teve perguntas, se teve alguma dúvida. O pessoal costuma ser um pouco tímido, mas não sei se a gente recebeu alguma coisa das redes e, assim, espero que eu tenha contribuído aí com a visão de quem está aqui e de quem vai nos assistir também depois, um pouco dessa expansão, né, do UX além do UI. Respondeu sim, Camila. Acho que quando a gente vê essa parte das pessoas, né, no centro, é muito bacana, porque a gente vê os negócios acontecerem, as experiências acontecerem, e isso é genial. Eu acho que o pessoal tá tímido porque tá todo mundo ali naquela nostalgia não, naquela transe, absorvendo todo o conteúdo, absorvendo todas as informações, que é bem bacana. Então, enquanto o pessoal ainda tá ali absorvendo tudo para processar, para fazer as primeiras perguntas, eu já vou puxar a primeira pergunta das nossas redes sociais, que eu já anotei aqui. Se eu pegar aqui o segundo, a primeira pergunta, vou botar aqui na tela, pronto. A primeira pergunta foi feita antes, você falou um pouco, mas que surgiu em cima do tema, que é, Camila, Design Thinking e UX é a mesma coisa? Conta pra gente aí essa separação ou não, como é que é? Acho que eu vou ter que criar um outro tema aí, como é que é um outro título. Como é que é? Design Thinking não é UX, UX não é UI, UI não é Design Thinking, Design Thinking... Fazer uma lista. O que não é e o que é. Bom, não. Design Thinking não é o mesmo que UX. Na verdade, Design Thinking é uma metodologia, uma abordagem do design que traz, né, algumas ferramentas que a gente... assim, o original, né, de onde ele vem é ferramentas e um processo que ajude a gente a mapear os problemas, mapear essas demandas e, através de algumas ferramentas, conseguir chegar em soluções que sejam direcionadas para as pessoas, né? Então, o Design Thinking ele tem um processo que ele usa muito, né, o duplo diamante que a gente fala, né, que foi criado pelo Conselho Britânico de Design no início dos anos 2000, com a intenção da gente ter um momento de abrir a cabeça, então absorver informações, entender o contexto do que você está trabalhando e os momentos de você fechar a cabeça, de você analisar, sintetizar e, obviamente, buscar soluções para que atendam aquela necessidade, né? Aquele problema, resolvam aquele problema. E o UX, na verdade, é você conseguir garantir isso, né?
é você, na hora que você pode usar a metodologia do Design Thinking para trazer soluções que pensem, né, na experiência das pessoas. Então, é uma forma de se conectar. Eu acho que eles estão totalmente conectados, mas não são a mesma coisa. Então, eu convido aí, quem não conhece o Design Thinking, a explorar um pouco mais da metodologia, explorar um pouco mais, né, das ferramentas que a gente utiliza no Design Thinking e mostrar que, na verdade, o objetivo dele é entregar soluções que façam sentido para os usuários. Então, tá aí a conexão dessas duas siglas, né? Do DT e do X. Bacana mesmo. A Jéssica, ela deixou aqui um agradecimento. Ela disse que não tem nenhuma dúvida, mas que gostaria de agradecer muito. Ela trabalha como designer e com marketing digital, e é bom ter essa visão, assim, de como aplicar o design em várias áreas, né? Porque a gente hoje tem um design, e quando você fala design thinking, você está aplicando o design em diferentes esferas do negócio. Exato. Obrigada, Jéssica. Eu acho que, assim, foi um grande movimento que eu fiz aí na minha vida profissional. Eu trabalhava com um design gráfico, e eu acho que o design gráfico já tem muita coisa, hoje em dia cada vez mais, mas eu senti que eu queria expandir um pouco mais a minha cabeça. E aí foi quando eu encontrei o design de serviço e vi, nossa, dá para aplicar em absolutamente todas as empresas, né? Eu consigo usar a abordagem do design em todas as empresas. Isso é bacana, porque até a outra pergunta que eu tenho aqui da rede social, que pergunta assim, UX dá para usar só em startup ou em qualquer segmento? Como é que é? É a típica pergunta que as pessoas trazem, né? Ah, só porque inovação é de startup, só porque tecnologia é startup, né? Essas terminologias, não, gente, pelo contrário. Mostrei alguns exemplos ali, você consegue, eu vi aqui, né, que a Ellen é da área jurídica, então, assim, você consegue pensar na experiência do seu cliente ali, né? Como é que é a receptividade, você recebe ele no seu escritório, claro que a gente está num momento agora, né, de distanciamento social, mas como é que você recebe ele, como é que você atende, como é que você garante, né, que as informações estão claras para ele. Inclusive, existe uma área, o Design Thinking para a área jurídica, porque, inclusive, a IDEO, que é uma agência, né, que trouxe, né, o Design Thinking como uma forma, né, de se trabalhar dentro das empresas, e que também trouxe isso para o mundo acadêmico. Dentro da faculdade de Stanford, eles perceberam a importância de pensar experiência, pensar nas pessoas no mundo jurídico. Então, a gente pode trabalhar isso na arquitetura, no jurídico, num mercadinho, numa consultoria. Não importa a empresa que você trabalha, não importa o segmento, não importa o tamanho. Se você lida com pessoas, aí eu vou fazer a conexão do que o Ravi falou, né? Se você lida com pessoas, você tem que pensar na experiência. E, assim, se por acaso a sua empresa é uma empresa que eu nem sei se existe isso, uma empresa que só trabalha para dentro dela, né? Você está pensando na experiência dos seus colaboradores. Então, como que é, né? Como que você recebe um novo colaborador? Como que como é que é a troca de informação dentro da empresa? Como que isso chega para os seus clientes? O processo, por exemplo, de uma entrega, de logística, ele é transparente para o teu cliente, ele sabe que momento que saiu, que momento que chegou. Enfim, eu acho que é importante a gente entender que se a gente lida com pessoas, a gente automaticamente está lidando com as emoções que elas têm e automaticamente a gente tem que pensar, né, como que a gente consegue contribuir com essa experiência que ela vai viver. E, de novo, deixando um recorte bem importante, a gente não consegue entregar a experiência para a pessoa. A gente consegue criar as condições, sejam elas digitais, sejam elas presenciais, para que aquela pessoa consiga ter a percepção dela, os sentimentos dela, a emoção dela. Então, a gente tem que fazer o melhor trabalho para que ela tenha a melhor experiência. Não sei se teve mais pergunta. Muito, muito bacana. Teve sim, a gente teve uma pergunta aqui do Tiago Simas, que primeiro parabenizou toda a sua história, toda a entrega de hoje também, e ele queria saber um pouco dessa relação no mercado do varejo, na relação indústria e consumidor final, como é que a gente pode aplicar o UX para ter uma percepção melhor sobre o feedback do usuário. Thiago, ótima pergunta. A gente tem visto aí grandes varejistas, e aí quando eu falo varejo tradicional, né, mas
varejo online e as empresas fazendo esse mix, como que a gente já pode aplicar o UX desde já, né? Eu trabalho faço consultoria para algumas empresas que são varejistas e que sempre tiveram, né, o cliente, né, ajudar o cliente, fazer com que ele conseguisse resolver tudo que ele quisesse dentro da empresa, dentro do ambiente, mas cada vez mais a gente percebe que o cliente não está só na loja, o cliente não está só no e-commerce, ele está na rede social, ele está num evento, ele está nas notícias. Então, eu acho que a gente tem que conseguir dar meio que um passo para trás e falar assim, tá, quais são os produtos que eu entrego, quais são os serviços que eu entrego, quais são os clientes que eu tenho, né? Quem são meus clientes, como é que eu consigo me comunicar com ele, como é que eu consigo correlacionar o produto que eu vendo para ele, será que faz sentido? Então, eu acho que assim, nada mais importante ou nada mais primordial do que conhecer quem são esses clientes para ou ajustar processos, pensar em novos negócios, pensar em novos produtos, para que consiga entregar para esses clientes uma qualidade, assim, uma experiência que faça sentido para ele, né? Não adianta só a gente empurrar produto, empurrar venda, empurrar tudo isso, mas como é que é o seu atendimento? Né? Como é que é o pós-venda? Como é que são as notas que esse cliente está te dando, né? Uma das métricas aí, que é um dos indicadores que é o NPS, qual é a nota que ele te dá? Será que você realmente está conseguindo falar com ele em todos os canais ou será que você está esquecendo ele num dos canais que você não utiliza tanto? Show de bola. Espero que o Thiago aí se sinta respondido com tudo isso. Se não respondi, espero que eu tenha provocado. Exatamente. É uma resposta difícil. Você pode chegar e conversar com ela direto nas redes sociais dela também. Fica aberto aí para quem tiver mais dúvidas, mas tudo mais. Mas o Pedro Henrique também deixou um aqui. Ele falou que ele é empreendedor e servidor público. E todos os dias ele se pergunta como é que ele pode melhorar a experiência do usuário dos serviços públicos. Há uma pesquisa acadêmica nesse sentido? Fala aí um pouco. Olha, pesquisa com certeza deve ter, tá? Eu, assim, de cabeça não tenho, e se eu tentasse puxar aqui no meu HD... Eu sei que, por exemplo, lá no meu mestrado a gente fez um projeto que era pensando justamente no serviço social da cidade, porque, vou dar esse exemplo, tá? Que não era nada transparente para o usuário. Então, a gente teve que aplicar o design thinking e pensar na experiência daqueles pacientes, digamos assim, daquelas pessoas que buscavam serviço social, um apoio, e a gente percebeu que era necessário uma série de mudanças. Então, a gente foi implementando essas mudanças propondo, na verdade, né, uma série de mudanças, e ia desde do ambiente, que tinha que ser mais acolhedor para receber essas pessoas, até melhorar a comunicação interna para que as informações passassem. Então, assim, com certeza tem pesquisa. Agora, eu trago, assim, cases que funcionam muito bem. Tem o projeto do próprio site da Jus Brasil, se eu não me engano, que ele teve essa intenção, e tem a ver, né, com o mundo jurídico também, que ele teve essa intenção, né, o Leonardo Rezende, ele pensou, gente, como é que eu consigo melhorar a experiência de uso dessa plataforma digital? Então, ele foi entender quem eram as pessoas que utilizavam, ele foi avaliar, se essas pessoas, Leandro Rezende, desculpa, se essas pessoas usam, são estudantes, são advogados, e eles começaram a pensar em mudar a plataforma de acordo com o perfil. Então, você diz lá quem é você e você ajusta. Então, assim, existem muitas formas de você aplicar isso dentro, né, do sistema público para fazer com que haja uma percepção maior de valor da sociedade, né, dos serviços que são entregues para ela de alguma forma, né, direta ou indiretamente. Então, assim, eu te convido, vou falar de novo a palavra, te provoco a olhar, né? Eu não sei em que área que você trabalha, mas assim, dá um passo para trás e pensa assim, quem são as pessoas que consomem, né? Que utilizam esse serviço que a gente está entregando. O que será que elas acham? Ouvir delas e aí ir ajustando, né? Ao longo de toda essa trajetória aí, né? De como que você educa, como que você informa, e desde o momento que elas estão utilizando. Eu fico pensando muito, né, desse movimento que a gente viu da Caixa aí, da Caixa Econômica, o aplicativo do Caixa Tem, as dificuldades que as pessoas estão tendo. Enfim, eu acho que esse mundo aí ele é gigante para a gente explorar muitas melhorias.
E está sempre em aprendizagem, né? A Ellen comentou, inclusive, que alguns tribunais estão com núcleos de estudo para estar sempre descobrindo novidades e tudo mais. E falando em novidade, Yolanda perguntou, falando que você tem um mestrado, fez o mestrado e tudo mais, comentou que a diferença na visão do UX fora do Brasil e aqui dentro do Brasil, você que teve toda essa experiência fora. Olha, eu acho o seguinte, essa questão que eu falei, né, da vaga de UX tá bem relacionada ao desenvolvimento e UI, isso também acontece muito lá fora. Eu não sei, eu não posso responder nos últimos anos, né, porque eu acabo vendo muito mais o nosso mercado aqui, mas tem um tempo aí que eu conversei com uma amiga minha que está fora, que está morando na Alemanha, e ela trouxe isso pra gente, né? Ela falou, olha, aqui ainda tem muito essa visão, porém a experiência ela tá como se fosse transversal em todas as áreas. Então, por mais que tenha uma pessoa voltada para o desenvolvimento, né, de interfaces ou algo assim, a experiência ela faz parte, ela tem que estar no sangue de absolutamente todo mundo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, né? Não existe só uma área que cuida de experiência, todo mundo é responsável por aquela experiência. E, além disso, a gente também vê muito mais forte lá no mercado internacional, e eu digo Estados Unidos e Europa, esse modelo mais estratégico. Quando a gente, assim, tem um tempo que a gente tem ouvido, por exemplo, aqui no Brasil, mais sobre Customer Experience, sobre Customer Success, que também são outros braços aí para falar também, né, da gente conseguir conquistar o sucesso desse cliente. Mas até pouquíssimo tempo atrás, se a gente não falava de UX ligado a design de desenvolvimento, de interface e tal, quando a gente falava de cliente, a gente falava de call center, né? De atendimento. Falou de cliente, é para cuidar do cliente? Então vamos falar, é o time de call center, é o time de atendimento, é o time, no máximo, o time de CRM. Então eu acho que a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas de que só uma área cuida, né, só desse cliente. E o nosso papel lá nos jogos, apesar da gente ser, como eu falei, né, a voz do cliente, o nosso papel não era cuidar dele. Nosso papel era garantir que todas as áreas entendessem a importância desse cliente. Então, a área que cuidava da limpeza do evento, a área que cuidava dos ingressos, todo mundo respirava da essência do que a gente criou lá, um manifesto. Então, eles respiravam dessa essência desse manifesto. Então, todo mundo entendia o valor. E a gente, obviamente, trazia embasamento de pesquisas e resultados que ajudavam a explicar, né? Por que as pessoas não querem esperar 2 horas para ir ao banheiro. Né? As pessoas, quando querem ir ao banheiro, elas querem ir em 5 minutos. Então, assim, a gente era um pouco essa área que ficava o tempo todo, né, na governança, mas a importância era que essa palavra, né, que essa palavra fosse evangelizada por todos e que todos respirassem da mesma forma. Então, Yolanda, não sei se eu te respondi, mas é isso, né? Tem um pouco dessa distinção, acho que tem um pouco de desvalorização não, mas de um pensamento mais fechado aqui, mas tem também, né? Acho que a gente ainda tem muito para explorar a experiência aqui enquanto estratégia da empresa nesse sentido. Muito bacana. Eu queria convidar agora quem está nos assistindo, o pessoal que está aqui na sala, se tem mais alguma pergunta para fazer. Eu acho que a gente já entrou em temas como pessoas, direito, serviço público, varejo. A gente viajou por vários caminhos aí bem bacana que essa experiência pode levar. Foi bem revelador, até eu que trabalho um pouco com essa área, não trabalho nessa área, mas com essa área, a gente pode ver que existe um universo que você pode trabalhar e com um universo de pessoas também, de áreas diferentes para tudo isso, o que é bem bacana. Então, vamos ver se o Gustavo, se a Karina, se o Thiago tem mais alguma coisa a acrescentar, mas queria agradecer bastante assim, a sua presença, porque trouxe um conteúdo bastante relevante. Acho que a experiência e a história de vida de cada pessoa ela pode acrescentar bastante, até pessoas que não conheciam muito sobre o assunto ou que estavam começando a ter um pouco de contato com o assunto, agora conseguem visualizar num panorama diferente, conseguem visualizar até no seu negócio ou na sua carreira essa frente. Então, nosso agradecimento aqui, em nome de todos os potiguares e soteropolitanos também, eu tenho metade 50%, 50%. E o Guilherme também quer falar aí, quer dar uma palavrinha. Só um ponto aqui,
compartilhando, né? Hoje a gente foi rodar um produto novo de uma startup da gente e foi um dia assim muito difícil, né? As principais features funcionaram, mas os usuários tiveram uma série de dificuldades em questão de experiência. Então, alguns botões não estavam bem localizados, eles não entenderam, então tinha um botão lá de ligar a câmera que eles não conseguiram identificar, então mais de 60% não conseguiu usar a plataforma por causa de um botão. Então, para ver como a experiência do usuário é algo importante. E a gente fez uma série de testes, mas a gente não escolheu os testadores corretos, né? Podemos dizer assim. Então, falar, né, cara? O X é muito importante, entender toda a jornada do cliente dentro da plataforma e se a gente não tiver cuidado, pode estar queimando aí algumas oportunidades. Testar, ouvir, saber quem são seus clientes, eu acho que são pontos fundamentais aí, né? E estar aberto para ajustar, né? Não entender também que entregou, acabou, e vídeo o iPhone aí, que cada vez mais evolui aí. Então, todos os, né, WhatsApp, todas essas plataformas estão constantemente em evolução e abertas à experimentação. Ótimo ponto aí. Bem bacana mesmo. Eu acho que chegamos ao fim, né? Quem quiser continuar essa conversa com a Camila, procura ela nas redes sociais. Também peço para seguir as redes sociais também do Cia Rubio, para acompanhar todos os próximos conteúdos que vem por aí. O Guilherme vai poder falar um pouco mais depois, todas as novidades que estão vindo por aí. E ficamos por aqui. Agradecemos a todos a participação. E Camila, deixa o seu tchau final para a galera, para todos os potiguares. E mineiros, que a Jéssica falou que é mineira também, se sentiu abraçada também. Bom, queria agradecer aí a participação de todos, agradecer a interação, as perguntas, agradecer novamente o convite do C-Hub, agradecer ao Ravi aí pela mediação, pelas perguntas, tá aqui. E foi um prazer aqui contribuir, fazer essa conexão aí com vocês digitalmente. E, bom, deixo agora, né, meus contatos, quem quiser continuar essa conversa pelas redes, e espero que esse conteúdo aí seja bem utilizado aí, que abra a cabeça de muita gente. Eu sei que o conteúdo vai ficar disponível, né? Então depois, acho que a gente tem um espaço aí para continuar multiplicando esses conceitos. Muito obrigada, gente. Muito massa. Camila, mais uma vez, é a segunda vez que eu acho que eu escuto você falar e eu sempre fico encantada. Muito massa mesmo. Realmente, eu sou de exatas, mas trabalhar com pessoas, quando eu descobri que trabalhar com pessoas traz essa mudança, eu acho que foi quando eu comecei a enxergar as coisas de verdade, sabe? E só para avisar a galera que amanhã a gente vai mandar um e-mail com os contatos da Camila, quem não anotou, né? Pode ficar tranquilo que vai estar no e-mail de vocês. E quem não conseguiu receber, por exemplo, dá uma checada no spam, que às vezes acaba indo para lá, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Yolanda. Obrigada pelo convite novamente. Obrigado, Camila. Obrigado, Ravi. Obrigado aí, Fera. Foi muito bom, viu? Muito bom esse Meeting Server, mais uma vez. E obrigado aí todo mundo que tirou uma horinha aí para estar aqui com a gente. E acho que daqui a 15 dias vai ter outro, então se liga aí nas redes sociais da gente. E vamos conectar e fomentar ainda mais esse ecossistema aí do Rio Grande do Norte. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.